Dado a barreira linguística, muita coisa relacionada ao Japão não chega ao nosso lado da internet, mesmo que nessa parte do mundo exista muitas histórias bizarras e mistérios sem explicação. Logo por causa disso, eu decidi trazer para vocês nesse vídeo algumas coisas estranhas e obscuras do Japão. Um tipo de história que sempre me interessa é sobre tesouros escondidos que poderiam fazer alguém que o encontrasse muito rico. É estranho de se pensar que possa existir em algum lugar da Terra um tesouro escondido que guarda altos valores, mas existe uma história que está relacionado a um espólio de guerra datado da Segunda Guerra Mundial, que foi chamado de o Ouro de Yamashita, ou Tesouro de Yamashita. Tomoyuki Yamashita foi um general do Japão durante a Segunda Guerra Mundial, conhecido principalmente por liderar forças japonesas na invasão e conquista da Península da Malásia, que naquela época ainda era controlada pelos britânicos. Essa conquista dos japoneses é considerada uma das maiores derrotas do Império Britânico na guerra. Essa conquista fez Tomoyuki Yamashita, inclusive, ganhar a alcunha de o Tigre da Malásia. Porém, Yamashita também ficou conhecido na história como um criminoso de guerra, já que as suas tropas aterrorizaram alguns territórios do Sudeste Asiático, especialmente Singapura e as Filipinas, onde foi promovido pelas tropas de Yamashita um grande massacre de civis. Nas Filipinas, esse incidente ficou conhecido como Massacre de Manila, onde se acredita que entre 100 mil a 500 mil pessoas foram mortas, fazendo Manila, a capital das Filipinas, ser uma das cidades mais destruídas ao fim da Segunda Guerra Mundial. E por causa disso, Tomoyuki Yamashita foi condenado nas Filipinas por crimes de guerra e executado em 1945. Mas ainda durante a guerra, é dito que os seus soldados roubaram riquezas como ouro, joias e itens de valores de banco, templos e de famílias ricas dos lugares que a sua campanha conquistava, criando assim um tesouro que alguns estimam valer bilhões de dólares. Na história é dito que próximo ao fim da guerra, entre 1941 a 1943, Yamashita, com medo desse tesouro cair nas mãos do inimigo, espalhou ele em vários túneis espalhados por diversas cidades das Filipinas. E depois disso, o tesouro nunca mais foi encontrado. Mesmo que essa história tenha chamado a atenção de caçadores de tesouro que buscam o ouro de Yamashita desde o final da Segunda Guerra. E de fato, o exército japonês pilhou tesouros nos países conquistados, mas alguns historiadores ainda duvidam da existência do tesouro de Yamashita, o considerando apenas uma lenda urbana, apontando que as Filipinas não seriam um lugar ideal para guardar um tesouro. Afinal, durante o final da Segunda Guerra Mundial, era claro que os Estados Unidos iria dominar as Filipinas, então não fazia sentido guardar um tesouro lá. Era muito mais plausível levar esse tesouro até o Japão mesmo, como foi feito em outras ocasiões. Logo, existem dúvidas se esse tal tesouro de Yamashita realmente existe. E agora, voltando um pouco no tempo, temos uma lenda que surgiu no Japão que remonta ao início do século XIX, mas em específico em 1803, que ficou conhecida como Yutsuro Bune. Segundo a lenda, na antiga província de Itachi, atualmente localizada na prefeitura de Ibaraki, na costa leste do arquipélago, um objeto desconhecido foi avistado por pescadores à deriva no mar. Esse objeto é descrito como um barco oco que possuía algumas janelas que pareciam ser feitas de vidros de cristal, tendo até escritos em uma língua desconhecida em sua superfície, medindo cerca de 3 metros de diâmetro. Quando os pescadores se aproximaram daquele objeto, eles avistaram uma mulher saindo dele, que segundo uma versão da história media cerca de 1,5 metros e tinha uma pele branca como a neve e longos cabelos vermelhos. Ela vestia roupas em um estilo nunca visto antes por aqueles pescadores. Eles tentaram conversar com aquela mulher para ajudá-la de alguma forma,
forma. Porém, ela não conseguia entender japonês. Ela na verdade falava em uma língua desconhecida. E também era dito que ela segurava uma pequena caixa em suas mãos e não permitia que ninguém a tocasse. Depois dessa interação meio improdutiva, a mulher se virou e entrou novamente em seu veículo e continuou a navegar pelo Oceano Pacífico. Essa lenda é descrita em 4 escritos, todos eles datados do século XIX, onde cada um deles se diferencia pela quantidade de detalhes presentes nesses escritos, porém a história é praticamente a mesma. Dado o formato desse objeto que essa mulher usava para navegar pelo mar, visto principalmente nas representações visuais da lenda, muitos ufólogos apontam essa aparição como um caso documentado de aparição de OVNI e uma interação com um ser extraterrestre que aconteceu há mais de 200 anos atrás. Não se sabe se essa história descrita realmente aconteceu e se ela aconteceu da forma que ela está descrita, sendo a ideia disso ser um encontro com um extraterrestre um pouco controversa. Afinal, esse veículo desconhecido em nenhum momento é descrito como tendo a capacidade de voar ou algo do tipo, o que você esperaria em uma história de OVNIs, né? Na verdade, alguns até apontam que esse não é um caso de OVNI, pelo fato desse objeto não voar, mas algo chamado de OSNI, sigla para Objeto Submarino Não Identificado. Também existem teorias que dizem que o que esses pescadores haviam encontrado naquele dia seria uma mulher estrangeira, possivelmente uma mulher russa devido à cor do cabelo, que estava navegando perdida em uma pequena embarcação, mas não se sabe ao certo. Na internet japonesa existe um termo que pode ser traduzido como palavras que você não deveria pesquisar. E ele é bem autoexplicativo, isso se trata de coisas que talvez você não irá gostar do que você irá encontrar se pesquisar. Dentro dessa ideia existem alguns casos interessantes, como é o caso de uma versão mais inocente dessa ideia, que é o caso do Hospital Aisekai. Esse é um hospital localizado na cidade de Kuji, na prefeitura de Saitama, que apesar de ser considerada uma coisa que você não deveria pesquisar, não é nada demais. Esse hospital não tem nenhuma história macabra relacionada a ele. Ele é de fato um hospital comum. A única coisa relacionada a ele que chamou a atenção na internet foi o seu site, que era esse que você está vendo agora. Sim, um raro exemplo de um site dos anos 90. Mas ainda assim, é muito estranho ver um hospital tendo um site assim, até mesmo para a época em que ele foi colocado no ar, lá em 1998. Mas parece que o hospital em questão já trocou de site, e o que ficou popular na internet do país saiu do ar em 2013. Felizmente, existe uma recriação dele disponível caso você queira visitar. Mas dentro dessa ideia também temos um caso mais complicado, digamos assim, que se refere à expressão Gomen ne Oramou. Essa expressão é ligada a essa imagem, que como vocês podem ver é bem bizarra. Ela mostra o personagem principal do mangá Crayon Shin-chan com um monte de texto em cima dele, como se fosse uma carta. E uma dessas frases que está presente nessa carta é a expressão que eu acabei de falar, que pode ser traduzido como algo como desculpe, mas eu não aguento mais. Então você já sabe que território a gente está pisando, né? Essa imagem começou a circular na internet em setembro de 2009, na mesma época em que o autor do mangá de Crayon Shin-chan, o Yoshito Yusui, foi reportado como desaparecido por sua família. Foi quando essa notícia começou a ser divulgada que essa imagem começou a aparecer na internet, que como vocês já devem ter sacado, ela seria uma mensagem final de Yusui que teria tirado sua vida. Obviamente isso chocou muita gente que viu isso na época, mas muitos apontaram que ele provavelmente não faria uma coisa assim, e também essa carta parecia ser muito forjada. Apesar do choque com as notícias do seu desaparecimento, muitos acreditavam que isso era uma grande piada de mau gosto. Só que as más notícias chegaram alguns dias depois do seu desaparecimento, quando a polícia local encontrou o corpo do mangaka no fundo de um penhasco do Monte Arafuni, localizado na prefeitura de Guma.
infelizmente Yu Tsui realmente faleceu. Mas ao contrário do que aquela mensagem dava a entender, sua morte na verdade parece ter sido um acidente. Ele teria caído do penhasco enquanto tirava fotos da região. E esse fato só deixou mais assustador essa, entre aspas, brincadeira que alguém fez na internet. Que em outubro de 2009, o real autor dela fez um post no seu blog admitindo que foi ele que fez essa imagem. E parece que esse indivíduo em particular sempre foi conhecido por ser um troll na internet, mas segundo ele era fã da obra de Yu Tsui e ficou muito triste com a sua partida repentina. E assustado que algumas pessoas levaram sua piada a sério. Se você acompanha o canal e está ligado nas notícias sobre o Lost Waves ou músicas misteriosas, você possivelmente sabe que o ano de 2024 vem sendo um ótimo ano para a comunidade de Lost Wave, com muitas músicas que eram procuradas na comunidade sendo finalmente encontradas, como é o caso da Everyone Knows That e a descoberta recente da La Canção de Alicia. Porém, existe um caso japonês que já é procurado há bastante tempo e a sua autoria ainda permanece um grande mistério, apesar de ser um caso bastante popular dentro da comunidade, sendo a música que ficou conhecida como Fly Away ou Akiba Tape, e eu vou deixar um trecho dela logo em seguida. Essa é uma música que lembra bastante o estilo City Pop, que em resumo era a sonoridade que o pop japonês tinha durante os anos 80, que é considerado um símbolo do otimismo econômico que o país passava durante essa década. Durante essa época, ele não fazia muito sucesso fora do Japão, mas a partir dos anos 2010, o gênero foi revivido graças à internet. E a Fly Away em específico chama a atenção de muitos usuários na internet, já que não se sabe com certeza quem é a voz por trás dela. Essa música apareceu em um fórum japonês lá no início dos anos 2000 e foi upada por uma pessoa que havia encontrado essa música em uma fita que ela havia comprado em 1990 em um passeio até o bairro de Akihabara em Tóquio. Essa fita estava em uma caixa com várias outras fitas e junto da Fly Away existiam outras músicas que também naquele momento, pelo menos parte delas, não se sabia a sua autoria, que pareciam ser da mesma época e de estilos semelhantes. A fita em questão não indicava a autoria das músicas. Logo nos anos seguintes, a Fly Away começou a ser bastante comentada em sites como Nico Nico Douga, por exemplo, onde a música até ganhou a fama de ser amaldiçoada, dado a sua letra que parece narrar alguém se despedindo de uma pessoa amada, que pelo menos para mim não parece nada demais, porém alguns japoneses apontam um teor meio melancólico na sua letra e na melodia em si. Apesar de ela já ser procurada há bastante tempo na parte japonesa da internet, aqui no ocidente ela começou a chamar a atenção bem recentemente, principalmente depois que a youtuber Sakura Stardust fez vídeos sobre a música, fazendo ela até ser chamada por muitos como a música mais misteriosa do Japão. Posteriormente, uma música que estava presente nessa mesma fita da Fly Away foi identificada. Ela era conhecida apenas como Wagamama, e ela foi identificada em abril desse ano como It's Okay If This Is a Dream, da cantora Sara Minassi. Mas ainda assim, a Fly Away continua sendo um grande mistério, apesar de existir algumas teorias de quem é a cantora por trás dela. A mais proeminente delas linka a música com uma cantora dos anos 80 chamada Yukiko Okada, que existe a grande possibilidade de você já ter ouvido esse nome, já que a sua história é bem trágica. Yukiko Okada começou a ganhar proeminência como cantora em 1984, quando ganhou um programa de talentos lançando o seu primeiro single, e depois disso, nos meses
meses e anos seguintes, ela se tornou uma figura muito conhecida no Japão, ali na segunda metade dos anos 80, até estrelando como atriz em doramas. Porém, em 8 de abril de 86, Yukiko infelizmente tirou sua própria vida, tendo apenas 18 anos de idade. Os seus motivos até hoje são desconhecidos, tendo uma teoria dizendo que ela teria feito isso motivada por uma desilusão amorosa. Mas mesmo que ela tenha partido ainda jovem, ela deixou um grande legado na música pop japonesa, também tendo muitos lançamentos póstumos. E algumas pessoas na internet teorizam que a Fly Away é um lançamento obscuro da Yukiko Okada, mas não existem muitas ligações que fazem isso ser uma possibilidade, além de alguma semelhança entre as vozes. Mas muitas dessas ligações são feitas dado a história trágica de Yukiko e os rumores da Fly Away ser amaldiçoada, tendo gente que levanta a possibilidade da música ser de outra cantora que infelizmente teve o mesmo destino de Yukiko, a Yasuko Endo, que também veio a falecer em 1986, ainda bastante jovem. Mas é claro que isso não é confirmado e a música Fly Away ainda permanece um grande mistério. Então, eu acho que é isso. Esse foi um pequeno compilado de mistérios e coisas estranhas vindas do Japão. Caso eu consiga compilar mais algumas coisas no futuro, eu com certeza posso trazer mais um vídeo desse. E vale lembrar que eu já fiz um vídeo muito parecido com esse ano passado, que eu aconselho ver caso tenham gostado do tema. Mas tirando isso de lado, eu gostaria de agradecer todo mundo que viu o vídeo até aqui. Caso tenha gostado, não se esqueça de comentar aí embaixo, deixar o seu like e se inscrever no canal caso não tenha feito isso ainda. E no mais é isso. Espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais!